Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos explorar um tema realmente intrigante da Bíblia: as 3 pessoas que nunca experimentaram a morte. Isso mesmo, enquanto a maioria de nós vê a morte como uma parte inevitável da vida, a Bíblia nos fala sobre 3 pessoas extraordinárias que foram levadas diretamente para o céu sem morrer. Ficou curioso para saber quem são? Vamos começar. Nossa primeira história é sobre Enoque. Enoque viveu muito antes do dilúvio, numa era dominada pela corrupção e pelo pecado generalizado. O mundo estava mergulhado em trevas, com os pensamentos e ações das pessoas tomados pelo mal. No entanto, em meio a esse caos moral, Enoque destacou-se como um exemplo brilhante de justiça. Ele foi a 7ª geração a partir de Adão, um descendente da linhagem de Sete e pai de Matusalém, o homem conhecido por ter a vida mais longa na Bíblia, com 969 anos. A linhagem de Enoque conecta-se diretamente a Noé, o que é significativo, pois desempenha um papel crucial na sobrevivência e redenção da humanidade durante o dilúvio. Enoque não era um homem comum. Sua vida representava uma ruptura clara com os padrões pecaminosos daqueles ao seu redor. Enquanto outros eram consumidos pela maldade, Enoque escolheu um caminho de obediência e fidelidade. Ele caminhou de forma íntima com Deus, uma escolha que o tornou único em sua época. Seu compromisso em viver uma vida justa, apesar da corrupção ao seu redor, demonstra sua fé profunda e sua devoção inabalável a Deus. A característica mais notável de Enoque foi seu relacionamento profundo e ininterrupto com Deus. Em Gênesis 5:24 está escrito: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Essa frase reflete uma comunhão constante e próxima com o Criador. Enquanto outros de sua época se afastavam de Deus, Enoque escolheu permanecer dedicado e firme. Andar com Deus simboliza viver em harmonia com sua vontade, marcado por comunicação consistente, confiança e obediência. Isso diz muito sobre o caráter de Enoque e sua vida espiritual disciplinada. O relacionamento de Enoque com Deus não se tratava apenas de cumprir regras, era sobre construir um vínculo significativo e pessoal. Ele mantinha um diálogo diário com Deus, buscava sua orientação e alinhava suas escolhas aos princípios divinos. Essa conexão profunda diferenciava Enoque, tornando sua caminhada com Deus única e transformadora. Sua fé e devoção foram tão extraordinárias que Deus se agradou dele de forma excepcional, resultando no evento milagroso de Enoque ser levado diretamente ao céu. Embora o relato de Gênesis sobre Enoque seja breve, ele inspirou muita curiosidade e interpretação em outros escritos antigos. Um desses textos é o livro de Enoque, uma obra judaica antiga que oferece uma visão mais detalhada de sua vida. Ele descreve suas visões, interações com seres celestiais e jornadas pelos reinos celestiais. Embora não faça parte dos textos canônicos da Bíblia, o livro de Enoque influenciou significativamente as tradições judaicas e cristãs primitivas. Ele retrata Enoque como uma figura de justiça e um mediador entre Deus e a humanidade, destacando ainda mais seu legado espiritual extraordinário. No livro de Enoque, somos apresentados às visões esclarecedoras de Enoque e ao seu papel crucial em revelar segredos celestiais. Ele embarca em jornadas pelos céus, durante as quais testemunha o futuro e ganha insights sobre o plano divino. Essas experiências enriquecem nossa percepção da singularidade de Enoque. Sua existência foi marcada por interações celestiais que enriqueceram profundamente seu caminho espiritual. A história de Enoque é notável por várias razões. Principalmente, ela destaca a possibilidade de levar uma vida virtuosa em meio a uma sociedade decadente e pecaminosa.
A devoção inabalável de Enoque serve como um modelo para os crentes seguirem. Esse conceito é reforçado em Hebreus 11, 5, 6, que declara: pela fé, Enoque foi trasladado para não experimentar a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Antes de ser levado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. A existência de Enoque exemplifica que um relacionamento íntimo e satisfatório com Deus é alcançável e imensamente agradável a Ele. Além disso, a ascensão de Enoque ao céu é frequentemente vista como um símbolo precoce do arrebatamento, oferecendo esperança de que os crentes, por fim, vencerão a morte e entrarão no reino de Deus. Sua vida é um poderoso testemunho dos benefícios, da fidelidade e da obediência. A história de Enoque vai além de simplesmente escapar da morte. Trata-se de um estilo de vida que culmina em uma libertação tão extraordinária. Elias surge como um dos profetas mais formidáveis da história de Israel, com sua vida ocorrendo em uma era tumultuada. Durante o reinado do rei Acabe, fortemente influenciado por sua esposa Jezabel, a nação mergulhou profundamente na idolatria, especialmente na adoração a Baal, marcando um capítulo sombrio em que Israel se afastou de sua devoção ao verdadeiro Deus. Em meio a essa deslealdade generalizada, Elias permaneceu firme como um servo dedicado de Javé, corajosamente transmitindo as mensagens de Deus ao povo. Seu nome, que significa Javé é meu Deus, reflete claramente sua missão e identidade. O papel profético de Elias foi marcado por sua impressionante presença e determinação singular em se opor à idolatria desenfreada. Ele faz sua primeira aparição em 1 Reis 17, sem qualquer introdução prévia, enfatizando a natureza repentina e urgente de seu chamado. Seu ministério foi repleto de milagres extraordinários e demonstrações poderosas do poder divino. Sem medo, ele desafiou as maiores autoridades da época, incluindo o rei Acabe e a rainha Jezabel. Sua coragem e fé inabaláveis desempenharam um papel crucial em redirecionar o coração da nação de volta a Deus. A vida de Elias foi pontuada por uma série de eventos notáveis que ressaltaram seu papel profético. Sua história começa em 1 Reis 17, onde ele proclama uma seca sobre Israel como retribuição divina pelos pecados da nação. Essa seca, que durou 3 anos e meio, demonstrou tanto o poder de Deus quanto a legitimidade profética de Elias. Durante esse período, Elias foi sustentado de maneiras milagrosas. Primeiro por corvos que lhe traziam comida, enquanto ele permanecia junto ao riacho de Querite, e depois por uma viúva em Sarepta. Lá ele multiplicou milagrosamente o suprimento de alimentos da viúva e ressuscitou seu filho, confirmando ainda mais o apoio divino. Um momento decisivo no ministério de Elias ocorreu durante seu dramático confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, como descrito em 1 Reis 18. Este evento foi essencialmente um desafio divino entre o Deus de Israel e o ídolo Baal, onde Elias desafiou 450 profetas de Baal a invocar fogo do céu para consumir sua oferta. Apesar de suas orações e rituais intensos, eles não obtiveram resposta de Baal. Então, Elias construiu seu próprio altar, encharcou-o com água e clamou a Javé. O Senhor respondeu de forma enfática, enviando fogo do céu que consumiu não apenas o sacrifício, mas também o altar e a água ao redor. Esse evento impressionante convenceu os espectadores a reconhecerem a supremacia de Javé, gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Isso resultou na derrota e eliminação dos profetas de Baal. Outro momento crucial na vida de Elias foi seu encontro divino no Monte Horebe. Após fugir das ameaças de Jezabel,
Elias buscou refúgio em Horebe, onde testemunhou uma manifestação profunda de Deus e recebeu novas instruções para nomear líderes sobre Israel. A ascensão de Elias ao céu é um dos eventos mais impressionantes registrados na Bíblia. Em 2 Reis 2, o relato descreve a premonição de Elias sobre sua partida iminente. Ele viajou de Gilgal para Betel, depois para Jericó, e finalmente chegou ao Rio Jordão, acompanhado por seu discípulo Eliseu. Ao longo da jornada, grupos de profetas em cada local confirmaram que o Senhor logo levaria Elias da terra. No Jordão, Elias demonstrou seu poder divino ao golpear o rio com seu manto, dividindo as águas milagrosamente e permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Depois de atravessar, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de sua ascensão. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias foi atendido com uma promessa condicional. Isso seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de Elias. Enquanto conversavam, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando os dois. Elias foi então levado ao céu por um redemoinho. Eliseu, testemunhando essa cena extraordinária, exclamou: Meu pai, os carros e cavaleiros de Israel! Em seguida, ele pegou o manto de Elias, simbolizando não apenas a sucessão da autoridade profética, mas também o início de seu próprio ministério. A dramática ascensão de Elias serve como um poderoso testemunho da aprovação de Deus e da continuidade ininterrupta de sua obra. Esse evento marcou o fim das tarefas terrenas de Elias e o início da missão de Eliseu, simbolizando uma passagem e transformação divinas que transcendem os limites terrenos. A vida de Elias e sua ascensão milagrosa possuem significados profundos. Sua fé inabalável e sua coragem diante da adversidade exemplificam a força encontrada na adesão à verdade de Deus. Os eventos miraculosos na vida de Elias, junto com sua ascensão, destacam a suprema autoridade de Deus e sua presença ativa no mundo. Além disso, o relato de Elias é visto como um precursor de temas escatológicos no Novo Testamento, particularmente as noções do arrebatamento e do retorno de Cristo, ilustrando um fio contínuo de libertação divina e justiça final. Voltando-nos a outra figura enigmática da Bíblia, encontramos Melquisedeque em Gênesis 14, surgindo após a vitória de Abraão sobre os reis que haviam capturado seu sobrinho Ló. Melquisedeque, o rei de Salém, um nome que simboliza paz, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontra-se com Abraão com pão e vinho e o abençoa, declarando: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. A subsequente oferta de 1/10 de tudo o que Abraão possuía a Melquisedeque é um ato significativo que reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. Seu papel destaca temas profundos de sacerdócio, realeza e bênção. A narrativa, embora breve, apresenta de forma significativa Melquisedeque, que encarna de maneira única os papéis de rei e sacerdote, algo raro no contexto antigo. Ele governa Salém, geralmente associada a Jerusalém, e sua interação com Abraão, abençoando-o e recebendo dízimos, ressalta sua posição espiritual superior. Essas ações, junto com seus títulos, têm um profundo significado teológico, vinculando-o a conceitos de realeza, sacerdócio e favor divino. Sua introdução abrupta e a ausência de genealogia o tornam uma figura misteriosa e singular. A referência em Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Leva muitos a acreditar que Melquisedeque pode ser uma representação divina ou celestial de Cristo, em vez de um mero mortal.
Sua dupla função como soberano e sacerdote antecipa Jesus Cristo, reconhecido como Rei dos Reis e o sumo sacerdote definitivo. O Salmo 110:4 reforça sua importância com um juramento divino. O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo, reiterado em Hebreus, destaca a natureza eterna do sacerdócio de Jesus, que contrasta com o sacerdócio transitório levítico. Nesse papel eterno, Jesus, semelhante a Melquisedeque, oferece mediação e intercessão contínuas entre Deus e a humanidade. Melquisedeque se destaca na história bíblica como rei e sacerdote, uma função definida não pela descendência, mas por seu relacionamento divino e liderança espiritual. Essa distinção lança as bases para compreender o sacerdócio de Jesus. Assim como Melquisedeque, o papel sacerdotal de Jesus não é determinado por linhagem, mas por sua essência divina e sua função eterna como mediador entre Deus e as pessoas. Há divergências entre os estudiosos quanto à identidade e propósito de Melquisedeque. Alguns o consideram uma figura histórica, um rei sacerdote cujo legado reforça o conceito de um sacerdócio eterno, enquanto outros o veem como uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, apoiada pela ausência de genealogia e pelas características eternas atribuídas a ele. Independentemente da identidade exata de Melquisedeque, sua narrativa serve como um símbolo poderoso do sacerdócio eterno de Cristo e do pacto imutável de Deus com a humanidade. Sua história nos leva a refletir sobre a essência do sacerdócio e da realeza, sugerindo que a verdadeira autoridade espiritual é concedida por Deus e marcada pela justiça e pela paz. O mistério em torno de Melquisedeque também nos incentiva a um envolvimento mais profundo com as Escrituras e a uma busca mais completa por entender o plano abrangente de Deus. Seja visto como uma pessoa histórica, uma representação simbólica ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo, a história de Melquisedeque aprofunda nossa compreensão do alcance eterno das ações de Deus. A narrativa de Melquisedeque oferece várias lições profundas. Primeiro, ela ressalta a importância da autoridade espiritual e do sacerdócio no plano divino de Deus. Seu sacerdócio, fundamentado na justiça e em um relacionamento direto com Deus, em vez de na descendência, nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual deriva de nossa conexão com Deus e de nossa dedicação a seus propósitos. Segundo, os papéis combinados de Melquisedeque como rei e sacerdote antecipam os papéis de Jesus Cristo, que atua como nosso líder soberano e nosso sumo sacerdote, mediando nossa relação com Deus. Essa função dupla é crucial, pois une liderança com intercessão, demonstrando que Jesus nos guia, enquanto também intercede em nosso favor. Terceiro, a ausência de detalhes genealógicos sobre Melquisedeque nos leva a refletir sobre a natureza eterna da obra de Deus. Assim como o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é atemporal, reforçando a ideia de que os planos de salvação de Deus não estão limitados pelo tempo. Por fim, os elementos enigmáticos da história de Melquisedeque nos incentivam a nos aprofundar nas Escrituras e a buscar uma compreensão mais abrangente do plano de Deus. Os mistérios que o cercam nos desafiam a explorar as profundezas do texto bíblico em busca de verdades espirituais mais profundas. Ao ponderar sobre essas narrativas, somos convidados a examinar nossa própria jornada espiritual. Caminhamos próximos de Deus, como fez Enoque, mantendo um relacionamento fiel e constante. Somos tão ousados na nossa fé quanto Elias, permanecendo firmes mesmo diante de adversidades. E reconhecemos plenamente o sacerdócio eterno de Jesus, percebendo sua constante intercessão em nosso favor.
Essas narrativas nos lembram que nosso relacionamento com Deus é tanto profundamente pessoal quanto eternamente significativo, desafiando-nos a viver vidas que o honrem. Refletindo sobre o compromisso de Enoque, podemos nos perguntar: estamos reservando tempo diariamente para caminhar com Deus? Estamos ouvindo ativamente sua orientação e nos esforçando para agradá-lo em nossas ações? A vida de Enoque exemplifica o valor de uma comunhão constante com Deus e de viver em alinhamento com sua vontade. Considerando a coragem de Elias, podemos ponderar: estamos preparados para permanecer firmes em nossas crenças, mesmo diante de oposição ou perigo? Confiamos na capacidade de Deus de agir em nossas vidas e influenciar o mundo ao nosso redor? A narrativa de Elias nos encoraja a abraçar a ousadia em nossa fé e a depender da força de Deus em momentos desafiadores. Ao contemplar o sacerdócio eterno de Melquisedeque, somos convidados a aprofundar nossa compreensão do papel de Jesus como nosso sumo sacerdote. Reconhecemos plenamente a importância de sua intercessão contínua em nosso favor. Vivemos com a consciência de seu sacerdócio eterno, confiantes de que ele está continuamente mediando por nós. A história de Melquisedeque realça nossa apreciação pelos aspectos profundos e duradouros das funções sacerdotais de Jesus, reforçando a natureza perpétua de sua missão divina. Os relatos de Enoque, Elias e Melquisedeque oferecem ensinamentos profundos sobre fé, obediência e os empreendimentos eternos de Deus. Essas narrativas nos encorajam a honrar a Deus por meio de nossas ações, a aprofundar nosso vínculo com Ele e a adotar a perspectiva eterna demonstrada por essas figuras das Escrituras. A relação próxima de Enoque com Deus ilustra a importância de um envolvimento regular com o Criador. Sua existência nos exorta a priorizar nossa conexão com Deus e a nos comportar de maneiras que o agradem. A obra profética assertiva de Elias nos inspira a sustentar nossas crenças com firmeza, mesmo diante de desafios. Sua coragem ao se opor à adoração falsa e seus atos divinos são confirmações da presença poderosa de Deus. O sacerdócio eterno de Melquisedeque destaca a importância da liderança espiritual e do papel sacerdotal no plano de Deus. Essas histórias nos motivam a cultivar um vínculo mais forte com Deus, a defender corajosamente nossas crenças e a reconhecer o aspecto eterno das obras de Deus. Elas nos mostram que nossa jornada espiritual é tanto individual quanto coletiva, envolvendo uma conexão íntima com Deus e uma dedicação ao seu propósito. As vidas de Enoque, Elias e Melquisedeque, marcadas pela fidelidade, coragem profética e sacerdócio perpétuo, servem como modelos para seguirmos. Demonstram que uma vida dedicada a Deus é caracterizada por fé, obediência e retidão, qualidades que não apenas agradam a Deus, mas também resultam em feitos notáveis. Os temas presentes nesses relatos bíblicos ecoam em diversas culturas e tradições, destacando a fascinação universal com o conceito de imortalidade. Por exemplo, o mito grego de Titono, que recebeu a vida eterna, mas não a juventude eterna, reflete esse fascínio por viver para sempre. Da mesma forma, a história dos 8 imortais chineses, celebrados por sua existência indestrutível e seus poderes místicos, sublinha o desejo difundido de superar a mortalidade e estabelecer uma conexão com o divino. Essas narrativas ilustram a aspiração universal de transcender os limites da morte. Adicionalmente, a história do judeu errante, amaldiçoado com a vida eterna por zombar de Jesus a caminho de sua crucificação, também se alinha a esses relatos bíblicos.
Apesar de suas origens culturais distintas, essas histórias destacam coletivamente o anseio humano por uma vida perpétua e as profundas implicações espirituais desse desejo. Elas ressaltam a busca universal pela transcendência e a esperança depositada na intervenção divina. Esses relatos nos convidam a refletir sobre nossas próprias perspectivas acerca da vida, da morte e da possibilidade de uma existência eterna. Refletir sobre essas narrativas nos incentiva a introspectar sobre nossas jornadas espirituais e nosso relacionamento com Deus. Nos envolvemos com Deus de forma tão próxima quanto Enoque, mantendo uma conexão constante e íntima. Somos tão corajosos quanto Elias, sustentando nossa fé mesmo em circunstâncias difíceis. Reconhecemos a contínua intercessão de Jesus no papel de sumo sacerdote eterno. Esses relatos nos lembram que nossa caminhada com Deus é ao mesmo tempo profundamente pessoal e infinitamente duradoura, nos desafiando a viver de maneiras que o glorifiquem. Ao considerar a vida de Enoque, podemos nos perguntar se estamos reservando momentos diários para nos comunicar com Deus, ouvindo sua orientação e nos esforçando para agradá-lo em nossas ações. À luz do exemplo de Elias, podemos avaliar se estamos prontos para defender nossas crenças, mesmo quando essas posições podem ser impopulares ou arriscadas. Confiamos na capacidade de Deus de agir em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A narrativa de Elias nos estimula a sermos audaciosos em nossas convicções e a depender da força de Deus em tempos desafiadores. Refletindo sobre o sacerdócio eterno de Melquisedeque, podemos aprofundar nossa compreensão do papel de Jesus como nosso sumo sacerdote. Revisemos. Enoque foi tão próximo de Deus que foi levado vivo para o céu. Elias ascendeu em um redemoinho com um carro de fogo, e Melquisedeque permanece uma figura enigmática, rei e sacerdote, cujo legado é eterno. Suas vidas nos motivam a fortalecer nossa fé e confiança no plano divino de Deus. Esses indivíduos mostram que nossa jornada espiritual pode levar a destinos extraordinários. Da profunda comunhão de Enoque com Deus à existência profética destemida de Elias ou ao papel sacerdotal eterno de Melquisedeque. Eles nos encorajam a buscar um vínculo mais profundo com Deus. Suas narrativas não são meramente histórias sobre escapar da morte, mas exemplos de vidas dedicadas a agradar a Deus, a sustentar firmemente nossa fé e a compreender a amplitude infinita dos empreendimentos de Deus. Se você achou este vídeo esclarecedor, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais reflexões espirituais. Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos sobre essas histórias intrigantes. Até o nosso próximo vídeo, continue buscando conhecimento e crescimento em sua jornada de fé. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.